Milionário fica chocado ao ver mendiga negra salvar seu filho e revelar segredo oculto. Naquela fria tarde de outono, parecia congelado no tempo, imerso em uma riqueza que brilhava demais sob o céu cinza. As mansões de Ricardo Menezes, o empresário dono de tudo, reluziam como joias ao lado das ruas escuras e sujas que morriam em becos esquecidos. Era um cenário que apertava o coração, cheio de contraste. Riqueza tourando e gente invisível lutando para sobreviver. Ricardo, conhecido por seu orgulho do tamanho da própria fortuna, caminhava pela calçada com passos firmes, o rosto duro, as mãos nos bolsos do sobretudo caro. Ele mal conseguia esconder o aperto que sentia no peito. O filho, Lucas, seu único herdeiro, estava doente. Algo grave demais para sua lógica de homem de negócios. Lucas tossia com força, o rosto pálido e molhado em febre. E Ricardo não sabia o que fazer. Nenhum hospital, nenhum doutor parecia capaz de dar uma resposta. Foi então, em meio ao caos, que Ana surgiu. Uma mulher negra, mal vestida, com os olhos ardendo de esperança e medo. Estava ali, do nada, como um sopro estranho e inesperado. Parecia a saída de um outro mundo. O rosto marcado pela rua, o corpo familiarizado com o abandono, mas havia nela um brilho misterioso, quase impossível de definir. Lucas caiu no chão, tossindo sangue. O desespero tomou Ricardo por inteiro. Ele gritou por ajuda, mas ninguém se mexia. Até que Ana correu para perto, com uma calma no olhar que chocava. Sem pensar duas vezes, ela segurou Lucas nos braços e começou a fazer algo que parecia uma mistura de prece e toque. As mãos dela tremiam, mas o que veio depois ninguém esperava. Lucas parou de tossir, os olhos se abriram devagar e o terror deu lugar a um alívio absurdo. As pessoas na rua ficaram paralisadas. Murmúrios cortaram o ar. Como assim essa mendiga? Ele salvou a criança. Isso não pode ser real. Ricardo engoliu em seco. O choque queimava sua garganta. Esse momento desmontou tudo. A arrogância, a certeza de poder, as paredes invisíveis que ele tinha erguido entre ele e o mundo. Mas a surpresa maior veio logo depois. Ana, com um sorriso enigmático, murmurou algo que fez o sangue de Ricardo esfriar. Palavras antigas, numa língua que ele sentia estar enterrada em sua própria história, como se despertasse um segredo que há muito tentava esconder. Ricardo sentiu o chão faltar. A mulher desapareceu como uma sombra entre prédios e carros, deixando para trás somente o mistério e um nó forte em sua garganta. Quem era Ana, afinal? Como ela sabia? Por que salvou Lucas? Enquanto a noite invadia São Paulo, Ricardo ficou parado, encarando as ruas decadentes, com um turbilhão de medo, dúvida e uma estranha esperança crescendo dentro dele. Algo em sua linhagem, algo antigo e poderoso, havia sido chamado à tona. E aquilo só era o começo. O que viria a seguir prometia mudar tudo o que ele acreditava ser verdade, para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou parado ali, com um olhar fixo no vazio da rua suja, tentando entender o que acabara de acontecer. O som da cidade parecia distante, abafado, como se tudo ao redor tivesse derretido naquela tarde cinza. Lucas respirava agora, devagar, olhos brilhando com uma fraqueza que deixou o pai mais gelado que o vento cortante. De repente, um barulho estranho veio das costas de Ana. Um ruído seco, metálico, que fez o corpo de Ricardo tremer. Ele deu um passo para trás. Ana virou-se rápido, mas não para fugir. O que ele viu naquele instante congelou o sangue. Pelas mangas rasgadas do casaco, um braço, não apenas marcado, mas tatuado com símbolos e palavras antigas, parecendo mais uma escritura esquecida do que mera arte na pele. Os olhos dela brilhavam em chamas frias, algo que nenhum ser humano deveria carregar. Você, quem é você de verdade? A voz de Ricardo quase falhou, um nó apertando sua garganta. Ana sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso que carregava séculos, dores e verdades punhais. Ricardo, você nunca conheceu sua própria história. Eu não sou só quem você viu na rua. Eu sou parte do que você tentou esconder a vida inteira. Antes que ele pudesse reagir, o celular na mão do empresário vibrou loucamente. Ele olhou para a tela. O nome que apareceu fez seu mundo ruir. Clara Menezes. A voz do recado apavorada era da esposa. Ricardo, corre para casa! O Lucas está... Ele desapareceu. Não está mais no quarto. Um calor sufocante tomou o peito de Ricardo. Desesperado, ele correu pela rua, olhos escaneando cada sombra, cada canto. Mas o vazio retornava, pesado, cruel. Voltando para onde Ana estava, ele viu que ela já não estava mais lá. No lugar dela, havia só um bilhete, manchado e escrito na mesma língua estranha que ele mal conseguia compreender. Essas palavras: o que foi salvo hoje não é o que você pensa. O segredo pesa e exige preço. Ele leva seu filho e traz a verdade que você nunca quis ver. Ricardo ficou ali, encarando o papel, o coração pulsando forte demais para acompanhar a lógica. O céu parecia desabar em uma tempestade, enquanto a realidade que ele conhecia se despedaçava. Era impossível entender como uma mendiga, aquela mulher que para o mundo era invisível, poderia ser a ponta de um mistério que corroía sua vida desde o nascimento. O filho dele desaparecido. Ana, uma guardiã ou uma sentença? Um segredo enterrado tão fundo que jamais deveria ter emergido. Os primeiros murmúrios da rua começaram a se formar distantes e confusos. Pessoas que antes assistiam de longe começaram a se aproximar, sussurrando com insegurança. Sumiu o menino, hein? Essa mulher é bruxa ou o quê? Ou será que ela levou mesmo? O que escondem esses Menezes? Ricardo começou a sentir os olhos ardendo, a mão tremendo contra o papel sujo. Tudo estava mudado. O jogo, as regras, a própria história dele. Ele tinha uma escolha agora: correr atrás da verdade que Ana parecia carregar ou afundar para sempre na mentira confortável que o poder e a riqueza davam. Mas o relógio não parava. Lucas estava desaparecido, e uma força invisível o puxava para um abismo desconhecido. Ricardo engoliu a saliva seca, com a garganta fechando. E no fim da rua, sombria, silêncio. Ana observava dos becos escuros o momento em que pudesse agir de novo.
E aquele mistério que parecia só um começo era, na verdade, um banho de fogo prestes a queimar tudo. O que realmente ela queria. E o que faria Ricardo quando soubesse a verdade por completo? Ricardo apertou o bilhete na mão, o papel quente, quase queimando. Sua pele! A cidade parecia um monstro cruel, pronta para devorar qualquer esperança que ainda sobrasse. Ele nem percebeu quando uma sirene distante cortou o ar. Um aviso, um sinal. O tempo estava acabando. Ele voltou a olhar para os becos escuros, o coração quase pulando pela boca, mas Ana tinha sumido. Ou quase isso. Foi aí que uma voz sussurrou atrás dele, tão baixa que parecia um vento cortante. Você está pronto para ver a verdade? Ricardo virou rápido, mas não tinha ninguém. Só o vazio e um eco gelado que grudou na pele. Seu peito apertou com mais força. A verdade? Que verdade? De repente, o chão tremeu. Um estrondo ensurdecedor veio do prédio ao lado, fazendo janelas estilhaçarem e carros na rua pararem. Pedestres gritavam e corriam, um caos total. Ricardo mal conseguiu se equilibrar. No meio da confusão, um corpo caiu do parapeito do telhado. Era Ana. O rosto dela não era mais o da mulher da rua. Estava sujo, rasgado, mas tinha algo inacreditável. Mesmo caindo, seus olhos brilhavam com um fogo que Ricardo jamais acreditou ser real. E no instante seguinte, ele pegou o susto da vida. Ela sorriu, e ao descer, seu corpo mudou. Não era mais uma mulher. Era como se fosse feita de sombra e luz. Uma forma distorcida, impossível de definir, que derretia e se moldava enquanto flutuava no ar. O cabelo dela era uma fumaça negra. Os braços, linhas cortadas de fogo azul. Tudo parecia uma ilusão, mas aos olhos de Ricardo doía como verdade crua. A multidão ao redor parou assustada, em silêncio absoluto. Quem? O que é você? Ricardo engasgou, sem conseguir piscar. Ana abriu a boca, uma voz que devorava o ar. E úmida o coração saiu, profunda e intensa. Eu sou o que você escondeu dentro de você, Ricardo. A raiz que você nega, a sombra que engoliu seu sangue e criou essa mentira de poder. O homem sentiu o frio subir até a garganta. Faltava ar. Naquele instante, aquilo tudo começou a fazer sentido, de um jeito que ele jamais imaginou. Ana não era uma estranha. Ela não tinha acabado de salvar Lucas por acaso. Ela era parte de... Lucas! Parte dele. Parte da história esquecida, suja, silenciada. Eu sou sua irmã, seu outro sangue. A voz dela tremeu, quase um sussurro, e o mundo de Ricardo caiu. Ele piscou, o coração disparado como se fosse explodir, a dor corta como navalha. Aquela mulher, aquela força bruta, era tudo que ele tentava esconder há anos. Uma irmã ilegítima, fruto de segredos imundos, de traumas e um passado manchado que seus pais nunca contaram. Mas e Lucas? E o que Ana quis dizer quando salvou o menino? Ele não entendia mais nada. Antes que conseguisse reagir, o celular vibrou novamente. Tela acesa. Uma mensagem da Clara, sua esposa. Ricardo, você não sabe do que sua família é feita. Vá para casa antes que seja tarde demais. Na hora, uma outra sirene se aproximou. Passos pesados, vozes adornadas pela autoridade. 2 homens com crachás apareceram por entre a multidão. Policiais federais. Ricardo Menezes, você está detido por suspeita de ocultar evidências em investigações familiares. Precisamos conversar sobre seu filho.
e sobre a verdadeira Clara Menezes. Ricardo ficou paralisado. Clara, a esposa dele, a mulher que parecia a âncora da sua vida, agora mergulhava junto nesse mar de mistérios profundos. E o que dizer de Ana? Da irmã que ele não sabia que tinha, da sombra que atravessava sua casa, seu sangue, suas certezas. Os olhares da multidão viraram-o como facas. Murmúrios cortantes, acusações invisíveis, medo escancarado. Ricardo sentiu o chão abrir sob os pés. Tudo, absolutamente tudo estava virado do avesso. Ele não tinha só um filho desaparecido. Ele não tinha só um segredo de família sujo. Ele estava afogado em uma teia que o prendia, que ameaçava desmoronar seu mundo de uma vez por todas. E no meio daquela tempestade, a última coisa que ouviu foi a voz de Ana, daquela forma impossível. Você não escolheu nascer, Ricardo, mas vai escolher o que vai fazer com essa verdade, antes que ela o destrua. Ela desapareceu, como fumaça no vento, e ele ficou ali, sozinho, com os olhos ardem e coração em pedaços encarando o vazio. Quem era Clara para falar daquela forma? E o que ele nunca soube sobre sua própria família? Por que ele sentia que, se Ana era a irmã, então o passado que ele construiu, com riqueza, mentiras e poder, não passava de um castelo de cartas prestes a cair. O mundo de Ricardo não tinha mais volta. E lá, na esquina, uma sombra o observava, esperando. Ricardo ficou ali, o bilhete apertado na mão, o coração martelando como se fosse explodir. A sirene abafava tudo. As vozes na rua se espalhavam em murmúrios cortantes. Ele sentiu os olhos arderem, a garganta seca. Olhou para os policiais, as pessoas, a escuridão entrando pela pele, e de repente um frio atravessou sua espinha. Uma mão firme pousou no seu ombro. Ricardo virou-se rápido, pronto para gritar, para se defender. Mas era Clara, a Clara que ele achava que conhecia. Só que não mais. O rosto dela estava pálido, os olhos brilhando de um jeito que parecia uma mistura de medo e desafio. A boca tremia, segurando uma notícia que o faria desabar. Ricardo! A voz dela saiu rouca, quase um sussurro cortante. Eu não posso mais esconder. O Lucas, ele nunca foi seu filho. O mundo de Ricardo congelou. A frase estourou no peito como um tiro. O quê? Você está dizendo? Gaguejou. Uma mistura de dor e incredulidade. Clara abriu a mão e mostrou uma foto amassada, tirada há poucos dias. Lucas, sim, mas ao lado de outra criança. Uma menina pequena, de olhos iguais aos de Ana. O que ela revelou era um golpe em sua cabeça. Lucas não era o filho dele. O que até então parecia a pior perda se desdobrou em um silêncio brutal de traição e mentira. Clara continuou, a voz baixa como um abismo. Lucas é filho de Ana. De nós dois. Você nunca soube, porque eu escondi. Porque eu tive medo da sua reação. Ricardo arregalou os olhos, as pernas bambas. Essa verdade era um terremoto cravado na alma. Ana, a mendiga misteriosa, era filha dele. E Lucas, o garoto desaparecido, não passava de um segredo. Um segredo guardado, mas ainda mais perigoso, por revelar que tudo por que ele lutou, tudo que ele segurava na mão, era mentira. A sirene agora soava distante, a multidão congelada em silêncio. O burburinho virou cochicho, olhares cortantes atravessando Ricardo como lâminas. Clara deu um passo atrás.
o rosto afundando na sombra do medo. Você nunca foi o pai dele. Aliás, ninguém sabe quem é o pai do Lucas. Ana me pediu para proteger ele. Eu aceitei, achei que era certo. O peito de Ricardo latejava, a pele queimava de um jeito que parecia um alerta distante. Ele olhou para o bilhete na mão. Para Ana, que havia sumido como fumaça, agora não mais só uma sombra. Mas parte de uma verdade que ele nunca poderia imaginar. Ela é sua filha, Clara disse, a voz trêmula. Mas também é sua inimiga. Nesse instante, as luzes dos carros de polícia se acenderam com força. Homens armados desceram rápido. Com voz firme. Ricardo Menezes, você está preso por envolvimento em ocultação de provas e manipulação de documentos na investigação da família. Ricardo sentiu as mãos tremerem enquanto era levado. Os olhos ardiam, a cabeça rodando em um furacão de dúvidas e mentiras. Tudo o que ele conhecia, sua família, seu filho, seu sangue, estava despedaçado no chão. E no meio daquele caos, uma última coisa pegou seu olhar. No bolso do paletó, uma pequena chave caída que ele não reconhecia. Clara não tinha visto. Ana não deixou. E aquela chave era um convite para um segredo ainda mais profundo. Ricardo encarou a cidade, o céu que parecia desabar em cinza, e soube que o que viria a seguir era uma corrida sem volta. Mas antes que pudesse reagir, uma voz rouca apareceu atrás dele. Quase um sussurro mortal. Você achou que a verdade destruía, mas ela só começa a revelar quem manda aqui. E tão rápido quanto veio, a voz sumiu. Ricardo sentiu o peito apertar de um desespero branco. Ele estava no olho de uma tempestade, onde nada era o que parecia. E a pergunta que mais doía era tão simples quanto aterradora. Quem diabos era Ana, afinal? E por que ela controlava tudo, até mesmo a sua vida? Ricardo sentiu a voz rouca sussurrar ainda no ar, um eco congelando tudo dentro dele. O silêncio pesado da noite, as sirenes distantes, tudo parecia sumir, quando uma mão forte agarrou. Seu braço não era de policial, era Clara, o olhar dela como um grito mudo de socorro. Tem algo que você precisa ver. Agora! Ela puxou Ricardo para dentro do carro, a janela já embaçada pela respiração apressada. Enquanto o motor ligava, o rosto dela não encontrava o dele. Era medo, era culpa, mas também era urgência. Ricardo tentou falar, mas a garganta era um nó de pedras. O carro derrapou pelas ruas como uma fuga, atravessando becos que ele nunca tivera coragem de conhecer. Clara estava calada até então, os dedos tremendo no volante, até que, sem avisar, ela parou no meio do nada, soltou o freio de mão e olhou direto nos olhos de Ricardo. Eu não só escondi-o. Lucas, escondi muito mais. O que está por vir vai destruir tudo o que você pensa ser real. Ricardo engolió en seco, el corazón batiendo en ritmo frenético. Clara tiró del bolso el celular, el brillo de la tela iluminando el rostro cansado y tenso de la... Una serie de mensajes piscaban, fotos, videos, archivos secretos, todo ligado a la familia Menezes. Parecía una bomba aconteciendo allí en la palma de la mano. Fue cuando el carro tremió, un barullo zurdo, después una explosión. O vidro do pasajero estillazóse repentinamente. Clara y Ricardo cayeron para el lado con un grito abafado. El carro sacudió violentamente, chamas comenzaron a subir pelo capó. La fuera una sombra correo, desapareciendo nos becos. Ricardo no tenía tiempo ni para respirar direito. Tremendo. Se levantou, puxando Clara para fora do carro em chamas. A rua estava vazia, o silêncio cortado só pelo crepitar das chamas. Então, no meio daquela desolação,
algo cruel aconteceu. O celular de Clara disparou. Uma chamada inesperada. Ela atendeu. E a voz do outro lado fez o sangue de Ricardo virar gelo. Ricardo, você não sabe de nada ainda. Ana não é sua irmã. Ana jamais foi humana. A ligação caiu. Ricardo encarou Clara, que agora parecia menor, quebrada, dominada por uma verdade inocultável. Ele sentiu um frio enorme, intenso, que invadia os ossos. Ana, aquela mulher que salvou Lucas, que o destruiu e ao mesmo tempo o libertou, era algo além da carne e do sangue, uma entidade antiga, um espírito, a guardiã de um segredo tão negro que poderia consumir tudo em sua aura. O que eles pensavam ser família, sangue, mentira, era só a ponta de um terror muito maior. De repente, Ricardo percebeu que a chave que tinha no bolso não era qualquer chave. Ela pulsava quente na palma da mão, como se tivesse vida própria. Um som baixinho veio dela, um sussurro, uma voz que só ele podia ouvir. Abra a porta que nunca existiu, ou tudo vai desabar de vez. Ricardo se virou para olhar para Clara, a qual estava paralisada, como se já tivesse aceitado o abismo que se abria ali. Lá fora, a sirene de polícia atravessava o silêncio, trazendo mais olhares curiosos. Atrás deles, uma luz bruxuleante cortou a escuridão do beco. Era Ana, só que não mais humana. Sua forma flutuava, nem sombra, nem carne, uma mistura de luz e treva que emanava uma força incontrolável. Você nunca entendeu nada, Ricardo. A voz dela ecoou, retumbando entre os prédios. Você é o cavalo desse jogo, uma peça sem vontade que acha que manda no tabuleiro. Eu sou o jogo inteiro. Ricardo sentiu a garganta fechar mais uma vez. O chão parecia sumir. Tudo o que acreditava, tudo o que construíra, não passava de um castelo de mentiras e fantasmas. E no momento em que Ana levantou as mãos para o céu, uma fenda gigantesca rasgou o ar acima deles, um portal escuro que devorava a própria luz. Clara tentou gritar, mas a voz morreu na boca. Ricardo percebeu, com uma clareza aterradora, que essa noite era só o começo da queda. Que o mundo que ele conhecia, a família, a verdade, foram apenas uma mentira bem contada. E lá, no meio daquele caos, a pergunta que ricocheteava em sua cabeça como um trovão: que poder Ana realmente guarda? E o que essa fenda vai liberar no mundo? O silêncio caiu de novo, mas jamais foi tão pesado. E enquanto a cidade observava, congelada, Ana desapareceu no portal que se fechava lentamente. E Ricardo ficou ali, sozinho, com a chave quente na mão, sabendo que dali para frente nada mais faria sentido. Ricardo ficou ali, o corpo travado, olhando o portal se fechar lentamente no vazio da noite. O calor da chave na mão parecia a única coisa real em meio ao caos. A respiração dele era curta, o coração batendo feito tambor descompassado. Cada batida, um lembrete cruel do que tinha acabado de acontecer. O silêncio pesado da rua foi cortado por um grito seco. Ricardo girou. Tentou achar a origem. No meio da multidão que ainda tremia, Clara estava caída no chão, os olhos fixos num ponto atrás dele, como se tivesse visto a morte de perto. Ela tentou falar, mas as palavras se perderam entre engasgos e lágrimas. De repente, uma mão estalou nas costas dele, forte, firme demais para ser amiga. Ricardo virou. Devagar. Era Ana,
Mas não aquela sombra flutuante que ele tinha visto segundos antes. Não! Agora ela estava ali, de pé, com os pés no chão sujo, vestida com roupas rasgadas, o rosto ainda marcado, igual a mendiga que sempre fora. Mas os olhos dela estavam diferentes, nítidos, perfurando a alma dele. Você acha que acabou? A voz dela era baixa, um sussurro que parecia um trovão. Não, a verdade só começou a sangrar. Ricardo sentiu o peito apertar, a garganta seca demais para perguntar o que ela queria dizer. Ela se aproximou e, num movimento rápido, tirou o capuz que cobria o pescoço dela. Foi aí que tudo explodiu de vez. Ali, na pele branca da garganta de Ana, tatuado. Milionário fica chocado ao ver mendiga negra salvar seu filho e revelar segredo oculto. Naquela fria tarde de outono, parecia congelado no tempo, imerso em uma riqueza que brilhava demais sob o céu cinza. As mansões de Ricardo Menezes, o empresário dono de tudo, reluziam como joias ao lado das ruas escuras e sujas que morriam em becos esquecidos. Era um cenário que apertava o coração, cheio de contraste. Riqueza tourando e gente invisível lutando para sobreviver. Ricardo, conhecido por seu orgulho do tamanho da própria fortuna, caminhava pela calçada com passos firmes, o rosto duro, as mãos nos bolsos do sobretudo caro. Ele mal conseguia esconder o aperto que sentia no peito. O filho, Lucas, seu único herdeiro, estava doente. Algo grave demais para sua lógica de homem de negócios. Lucas tossia com força, o rosto pálido e molhado em febre. E Ricardo não sabia o que fazer. Nenhum hospital, nenhum doutor parecia capaz de dar uma resposta. Foi então, em meio ao caos, que Ana surgiu. Uma mulher negra, mal vestida, com os olhos ardendo de esperança e medo. Estava ali, do nada, como um sopro estranho e inesperado. Parecia saída de um outro mundo. O rosto marcado pela rua, o corpo familiarizado com o abandono, mas havia nela um brilho misterioso, quase impossível de definir. Lucas caiu no chão, tossindo sangue. O desespero tomou Ricardo por inteiro. Ele gritou por ajuda, mas ninguém se mexia. Até que Ana correu para perto, com uma calma no olhar que chocava. Sem pensar duas vezes, ela segurou Lucas nos braços e começou a fazer algo que parecia uma mistura de prece e toque. As mãos dela tremiam, mas o que veio depois ninguém esperava. Lucas parou de tossir, os olhos se abriram devagar e o terror deu lugar a um alívio absurdo. As pessoas na rua ficaram paralisadas. Murmúrios cortaram o ar. Como assim essa mendiga? Ele salvou a criança. Isso não pode ser real. Ricardo engoliu em seco. O choque queimava sua garganta. Esse momento desmontou tudo. A arrogância, a certeza de poder, as paredes invisíveis que ele tinha erguido entre ele e o mundo. Mas a surpresa maior veio. Logo depois, Ana, com um sorriso enigmático, murmurou algo que fez o sangue de Ricardo esfriar. Palavras antigas, numa língua que ele sentia estar enterrada em sua própria história, como se despertasse um segredo que há muito tentava esconder. Ricardo sentiu o chão faltar. A mulher desapareceu como uma sombra entre prédios e carros, deixando para trás somente o mistério e um nó forte em sua garganta. Quem era Ana, afinal? Como ela sabia? Por que salvou Lucas? Enquanto a noite invadia São Paulo, Ricardo ficou parado, encarando as ruas decadentes, com um turbilhão de medo,
dúvida e uma estranha esperança crescendo dentro dele. Algo em sua linhagem, algo antigo e poderoso, havia sido chamado à tona. E aquilo só era o começo. O que viria a seguir prometia mudar tudo o que ele acreditava ser verdade, para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou. Atrás dele, pulsando como um coração negro. Ele sequer conseguia mais segurar a dor no peito. E agora, mais uma dúvida cortava a alma. Quem ele realmente era? Quem Ana era? E qual era, afinal, o jogo cruel desse homem que emergira do passado para reescrever tudo? O futuro agora era uma certeza amarga. Nada mais jamais seria o mesmo. E aquele homem sorria, sementando caos com cada palavra. A verdade? Essa só começava a se mostrar, e Ricardo estava preso no meio do furacão. O homem de terno preto continuava ali, parado. O sorriso cruel não saía do rosto. Ricardo sentia o coração acelerar, queimando dentro do peito. A fenda atrás dele pulsava, igual a um coração negro. Prestes a explodir. O peso da chave na mão aumentava, como se tivesse vontade própria. Você achou que mandava, mas não passa de um peão. O homem falou devagar, voz cortante. Eu sou seu verdadeiro pai. O homem que moldou tudo para que este momento chegasse. Ricardo tentou segurar o nó na garganta. Tentou gritar, mas só um sussurro saiu. Por quê? O homem deu um passo para frente, estalando os dedos. A multidão se calou, olhos brilhando de medo e curiosidade. E então, quando o silêncio parecia esmagador, a paisagem começou a mudar. Nada era mais real. As luzes dos carros piscavam como flashes em câmera lenta. Os rostos da rua pareciam se derreter. As vozes sumiam. Numa súbita ausência de som. Cada detalhe virou um borrão. Ricardo sentiu um puxão no peito. Um frio que subia até o topo da cabeça. Como se o mundo estivesse girando. Mas não fosse ele quem girava. Era um mundo que o lançava para outro lugar. E então ele viu. Ana, Clara, o homem de terno, todos desapareceram num piscar. No lugar deles estava ele mesmo. Ricardo olhou para as mãos, para o rosto, para o corpo. Era ele, mas não ele. Um espelho se formou, enorme e escuro, flutuando no ar à sua frente. E dali, outra voz veio. Não era o homem de terno, não era Clara, nem Ana. Era uma voz mais antiga, profunda, que vinha dentro dele, de todos os lugares. Pode abrir a porta, Ricardo? Uma porta, sim, uma porta no meio daquele vazio. A mesma chave que pulsava na mão começava a girar sozinha. Ricardo tentou gritar, tentou correr, mas seu corpo não obedecia. Um nó no estômago o queimava. Um medo besta e primitivo. Então a porta se abriu. Mas quem entrou não foi Ricardo. Um rosto surgiu, distante, mas muito familiar. Era Lucas, mas não como ele lembrava. O menino tinha olhos que brilhavam com a mesma chama azul dos braços de Ana.
O sorriso era estranho, torto, como um reflexo distorcido de inocência. Lucas estendeu a mão para Ricardo, cantando palavras que ele nunca ouviu antes, palavras que pareciam magia. Mas também advertência. Pai, você nunca foi meu pai. Ricardo congelou. Lucas pisou para frente. O chão estalou. E num pulso, o chão ao redor deles rachou. As sombras cresceram e criaram figuras que Ricardo reconheceu mal. Versões dele mesmo. Versões da Ana, da Clara e uma multidão de rostos desconhecidos misturados a lembranças perdidas. A câmera imaginária se aproximou do rosto de Ricardo, mostrando os olhos arregalados, a boca aberta em um grito mudo que ninguém ouviria. E então o golpe final, cruel e absurdo. Lucas não era filho de ninguém. Você já ouviu falar sobre memórias implantadas? A voz antiga agora ecoava como trovão. Lucas é uma criação, uma sombra fabricada para manter você preso no jogo que eu comecei. O mundo de Ricardo desabou. Cada pedaço, cada mentira, cada segredo, nada fazia sentido. Ele estava sozinho numa prisão que nem sabia que existia. Clara, Ana, o homem de terno, eram memórias, peças de um quebra-cabeça que nunca foi real para ele. Ricardo sentiu o suor escorrer, as pernas fraquejarem, as mãos perderem força. A chave queimava como fogo na palma da mão. E o pior, ele não sabia mais quem era. Quem? Quem sou eu? A pergunta saiu como um sussurro perdido no vazio. O eco respondeu, distante e cruel. Você é o reflexo da mentira que queriam que acreditasse. E agora, a porta que abriu, ela não leva para fora. Leva para dentro. Ricardo sentiu tudo desmoronar. A multidão desapareceu. O preto tomou conta. E o último som, antes do silêncio total, foi a gargalhada. Não de um homem, mas de algo que brincava com sua realidade, que se alimentava da dúvida e do medo. A chave queimava, fervendo, pulsando, e um medo novo, estranho, invadiu o peito dele. E se tudo o que ele viveu fosse apenas um sonho cruel, e o verdadeiro horror estivesse apenas começando, e no fundo daquele vazio, a porta se fechou, lentamente, deixando Ricardo à mercê de uma escuridão que conhecia muito bem, mas tinha medo de enfrentar. O que está do outro lado dessa porta, ninguém sabia, nem ele. Ricardo ficou imóvel. O vazio puxava ele para dentro, a chave queimando feito brasas na palma da mão. O silêncio esmagava tudo. Parecia que o mundo parou, congelou, até que, de repente, um estalo forte cortou a noite. Alto, seco, rapidíssimo. O espelho escuro começou a rachar. Fissuras cresceram, desenhando veias negras, como se o próprio ar estivesse rachando. Ricardo engoliu em seco, o peito prensado, o coração disparado. A sensação era de estar se afogando sem água, sem ar, sem chão. E aí, do meio do espelho quebrado, saiu não mais um reflexo, mas uma figura real. Não era Lucas, nem Ana, nem Clara. Era ele, um outro Ricardo, pálido, com um sorriso torto, olhar gélido, que se aproximava com uma calma assustadora. Outro Ricardo estendeu a mão. Chegou a hora, ele sussurrou, voz arrastada, fria. O Ricardo de verdade recuou, sem entender.
O outro insistiu, os olhos faiscando. Você nunca foi real, Ricardo. Eu sou a história real. O peso que você carrega não é seu. Você não existe. O choque atravessou o corpo dele como um choque elétrico. As pernas falharam. O ar saiu da garganta. Tudo o que ele achava que sabia, que sentia, virou pó na boca da tempestade. Como assim? Ricardo tentou falar, mas só saiu um tremor. O outro sorriso cresceu, sinistro. Você é uma memória, um fantasma, uma lembrança fabricada dentro de mim, para me prender aqui, para me impedir de sair desse lugar. Ricardo piscou, o mundo girando em câmera lenta. As vozes sumindo, os rostos se distorcendo nas sombras da multidão ao redor. Eu? Fantasma? A voz dele falhou. E o Lucas? A Ana? A Clara? Eles não são reais? Um silêncio pesado caiu. A multidão parou, o medo escancarado em cada olhar. O outro Ricardo caminhou devagar, cada passo ecoando no vazio. Eles são pedaços de mim, fragmentos espalhados para me manter preso. Você, eu, somos o mesmo, mas você é só o que eu deixei existir. Ricardo sentiu as interrogações se amontoarem em seu peito. Uma dor que ardia e cortava. Um nó duro no peito que ameaçava explodir. As mãos tremiam, a chave queimava, como nunca. Então, algo pior. O outro Ricardo avançou, entregando uma carta amassada, com uma caligrafia difícil demais para ser lida numa primeira olhada. Essa é a verdade que você precisa. Ou vai continuar vivendo essa mentira? Ele perguntou, voz baixinha, mas firme. Ricardo pegou o papel com dedos trêmulos. As palavras pulavam, distorcidas, até que uma frase pareceu queimar os olhos. Você nunca nasceu. Você nunca teve passado. Você é a prisão que eu criei para não enlouquecer. O chão pareceu abrir. Ricardo caiu de joelhos, o sabor amargo do desespero inundando a boca. Um soluço rasgou sua garganta. Naquele instante, o outro Ricardo sorriu como um demônio triunfante e, antes que fosse longe demais, falou, quase brincando. Eu sou o dono disso tudo. Tudo o que você acreditou é fachada. Seu desaparecimento, o Lucas, até a Ana e a Clara, são ecos meus tentando gritar por liberdade. A multidão se desfez em um murmúrio horrorizado, como se a verdade tivesse despedaçado a realidade inteira. Ricardo sentiu a chave pulsar freneticamente. O peso era insuportável. Não uma chave, mas um sine de aviso que tudo, absolutamente tudo, iria desmoronar. Tentou levantar, encarar o outro, mas o corpo não obedecia. O chão se abriu de novo, sugando o brilho da rua. Foi quando a voz do outro Ricardo cortou o ar. Agora você tem uma escolha: voltar para a prisão da sua falsa vida ou entrar de vez nesta. Porta e enfrentar o que realmente está escondido, dentro de mim. A porta diante dele, aberta no vazio, emanava uma luz negra, fria, quase dolorosa de olhar. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem, misturando medo e uma estranha, minúscula fagulha de esperança. Ainda assim ele hesitou. Uma última voz soou, dessa vez mais perto, quase um sussurro familiar e cortante. Você nunca esteve sozinho, mas o que você realmente é, ninguém está preparado para ver. Nem mesmo você. E a porta começou a se fechar lentamente. Ricardo congelou, o destino escorrendo pelas mãos, a dúvida partindo seu peito ao meio. O que estava para trás daquela porta? A verdade? O fim? Ou um começo que queimaria tudo o que ele pensou ser real? Até agora! O silêncio gritou no instante seguinte. E então, o mais cruel de todos os mistérios.
a chave queimava e o relógio não esperava mais. Ricardo ficou parado, o corpo trêmulo, o olhar grudado naquela porta que começava a fechar. O peso da chave queimava demais na mão. Ele sentiu o mundo afundar, como se tudo fosse se apagar. A respiração saía curta, o peito apertado, a garganta seca. O silêncio ao redor era um buraco fundo que sujava tudo. De repente, um estalo alto. A porta parou no meio do caminho, tremendo como se uma força invisível a segurasse. Ricardo piscou, confuso. Foi quando uma voz invadiu o ar. Ninguém viu de onde vinha, mas era mais real do que tudo aquilo. Uma voz conhecida. Ricardo. A voz vinha do seu próprio corpo. A voz dele. Ele se virou lento, mal acreditando no que via. Ali, diante dele, estava outro Ricardo. Não uma sombra, não um reflexo. Um outro homem. Mesmo rosto, tudo igual. Mas o olhar, esse era impossível, vazio, cruel, sem nada parecido com humanidade. O novo Ricardo sorriu, um sorriso podre que parecia corroer o espaço ao redor. Eu sou você, disse. Ou talvez o que deveria ter sido. A verdade escondida que você tem medo de aceitar. Ricardo engoliu em seco. O coração parecia querer pular pela boca. A mão com a chave tremia tanto que quase deixou cair. Quem? O que você é? Perguntou. Voz falhando. Eu sou o Criador e o Destruidor, respondeu o outro. Eu sou o início e o fim dessa história. Você é o erro, a mentira que eu deixei viver para me torturar. A multidão ao redor sumiu em silêncio, como se tudo tivesse parado para ouvir aquela confissão. Ricardo sentiu um nó na garganta que não soltava. Não pode ser. Isso não faz sentido. O outro riu, um som frio, quase divertido. Você acha que viveu tudo aquilo? Ana, Clara, o Lucas, até mesmo o desaparecimento? Tudo fabricado por mim. Eu sou a memória verdadeira, a consciência real. Você é só um fantasma, um programa dentro da minha mente, uma mentira criada para me proteger do que eu realmente fiz. Ricardo sentiu a cabeça girar. Podia quase ouvir seus próprios pensamentos se despedaçando. Eu não entendo. Por quê? O outro Ricardo deu um passo à frente, o brilho daquela sombra dominadora preenchendo o ar. Porque eu matei tudo o que existia. A família, o filho, mesmo Ana. Eu destruí a realidade para fugir do que fiz. E você é a prisão que me mantém aqui, preso no tempo e no medo. O céu pareceu escurecer ainda mais. Ricardo soluçou. A dor no peito parecia cravar uma faca. Ana, Lucas, eles não são reais? O outro balançou a cabeça, quase com pena. Não passavam de ecos do que eu destruí. Você foi o teatro, a peça inventada para que eu não enlouquecesse. Ricardo caiu. De joelhos, a chave queimando como praças na palma da mão. O chão rachava, a fenda atrás dele expandia, sugando tudo para um vazio negro. No silêncio alucinante, o outro se ajoelhou na mesma posição, olhos fixos nos dele. Mas ainda há uma saída? Essa chave tocou o objeto na mão de Ricardo. É a última ligação entre nós. Girá-la é abrir a porta para a verdade e para o abismo onde tudo começou e onde vai acabar. Ricardo sentiu o medo de lacerar tudo dentro dele. Mas também havia um fio tênue de esperança queimando ali, fraco, urgente. Antes que pudesse agir, uma imagem explodiu à sua frente.
Clara surgiu, não como ele lembrava, mas transformada em um monstro distorcido. Olhos vazios, a voz quebrada, cheia de raiva e tristeza. Você me enganou, Ricardo, gritou. Eu nunca fui tua esposa. Sou o resultado do seu medo, a mentira que você criou para se sentir completo. O choque congelou o tempo. Ricardo encarava aquela figura que não sabia se era real ou apenas mais um fragmento da loucura. A chave na sua mão vibrava violenta, chamando por um movimento que ele não sabia se queria, se podia fazer. Então, a voz do outro Ricardo soou na cabeça dele fria e brutal. Escolha, Ricardo, gire a chave e descubra quem você é de verdade. Ou feche a porta e continue vivendo essa mentira que te consome. O botão da porta ameaçava fechar de novo. O relógio não esperava. A multidão sumia lentamente. As sombras puxavam tudo para um fim incerto. Ricardo congelou. O que acontecerá quando a chave girar? A verdade vai libertá-lo ou será o começo do fim? Ele sabia que qualquer que fosse sua escolha, nada mais seria como antes. E no silêncio da escuridão, uma última coisa ficou gravada no ar. Uma promessa ou uma ameaça. A mentira sempre encontra seu reflexo. E Ricardo não sabia se queria encarar o próprio espelho. Ricardo sentiu o peso da chave queimando na mão. Um fogo lento que atravessava a pele. Diante da porta escura, que começava a se fechar, ele hesitou, o coração apertado, um nó tão forte que parecia estourar a qualquer momento. A respiração saiu curta, rápida, quase sufocante. O silêncio da rua parecia gritar dentro dele. Do nada, o outro Ricardo sorriu. Aquele sorriso frio, cruel, e falou como se não fosse nada. Você só precisa girar a chave. O tempo parou. As luzes ao redor piscavam baixinho, e a multidão que se formava atrás dele se encolhia, presa num medo mudo. Algumas vozes se quebravam no ar. Não faça isso! Ainda há tempo! Mas ele sabia que não existia tempo. A escolha estava ali, pesada, tijolo por tijolo, tanto quanto o peso da vida que ele achava ter tido, ou nunca teve. Com as mãos trêmulas, Ricardo fechou os olhos. Por quê? Sussurrou para a própria voz. Dentro da cabeça, a fenda atrás dele se abriu de novo, sugando sombras, luz e esperanças. Sentiu o puxão. Um arrepio correu da cabeça aos pés. Quase caiu. Então, ele girou a chave. A porta se abriu de repente. Não com luz, mas com uma escuridão viscosa, de onde surgiam ecos distorcidos das vozes que ele pensou ter conhecido. Ana, Clara, o menino Lucas. Mas eles não eram o que pareciam. Era um mundo de memórias retorcidas, fragmentos quebrados daquilo que nunca foi verdade. Ricardo entrou e o chão sumiu por baixo dos pés. Seu próprio corpo parecia desaparecer, virando fumaça, como se fosse se desfazer em cada pedaço daquela mentira que ele carregou como alma. Lá dentro, uma voz veio, do fundo mais profunda e impossível de ignorar. Essa é sua verdade, a que você sempre negou. Ele queria gritar, mas o som nada mais era que um eco, uma sombra de si mesmo. E no último instante, antes do silenciar total, sentiu uma chama quente dentro do peito. Não era medo, nem dor. Era algo que sequer saberia nomear. Uma promessa, talvez, que teria uma chance. Que essa porta não era só fim, era começo de algo que ainda não compreendia. Foi quando o mundo trincou. E ele acordou, não no escuro, mas no frio da chuva que caía lá fora,
na calçada suja do bairro que sempre desprezou. Ana estava ali de novo, olhando nos olhos dele. Aquele olhar que carregava dor, mistério e uma esperança que queima mais que qualquer segredo. Você caiu, mas agora pode levantar, ela disse, a voz arrastada pelo vento. Ricardo, molhado, com as mãos ainda tremendo, encarou-a. Não sabia se sorria ou chorava. Sabia só de uma coisa, que nada tinha acabado. Muito pelo contrário. Ainda havia muito para descobrir. E a maior verdade? Ela sempre estaria batendo a porta. E Ricardo, ele ia ter que escolher de novo. Enquanto a cidade voltava a girar, lenta, incerta, uma pergunta ficou no ar, pesada como pedra. Quem realmente manda quando as sombras tomam a luz? E quem é você no meio desse caos? Agora, meu amigo, segura firme. Você precisa se inscrever. Agora, no canal. Não dá para perder as histórias que vêm por aí. Exclusivas, chocantes, que só quem está nessa comunidade vai ver em primeira mão. Esmague o botão de like agora mesmo. Esse é o momento para mostrar apoio. O algoritmo agradece. E eu também. Sabe aquela vontade de explodir com suas teorias? Inunde os comentários. Eu quero ler tudo. Cada sentimento, cada suspeita, cada grito de choque ou surpresa. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final inacreditável. Só os verdadeiros fãs sabem o valor disso. Seu clique pode mudar tudo. Vem comigo. A história continua. E você não vai querer ficar de fora.